goleia impiedosamente o Fortaleza, fez 5 e poderia ter feito mais, e sai mais líder do que nunca no Brasileirão. Gente, grande despedida do Flamengo. O Flamengo agora só volta a jogar no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo dos Clubes. Depois para o Corinthians, mas uma pitata. Vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Para mim, o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras está na frente. Mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada até o... Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos, Abriu. Quem está na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Pela Copa do Nordeste e tudo mais. E hoje, vamos falar a verdade, quer dizer, jogou contra o Flamengo no Maracanã e era um Fortaleza esfacelado ali, com um monte de desfalques. Então, cara, é até normal você perder por 3-4-0 do Flamengo. Jogou quinta-noite na Argentina. Aqui foram 5. Ao pé da letra, que é o placar moral, 8. O Flamengo perdeu um monte de gols. Tá pensando que é brincadeira? 30 minutos, o Léo Ortiz. Léo Ortiz, hein? Que é zagueiro. Ele tava... Salve nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Aí o Flamengo vence aí o Fortaleza por 5-0, goleada, chocolate aí, né? O Flamengo passa o trator em cima do Fortaleza 5-0. Atuação do Flamengo muito boa aí, né? Podemos dizer que todos os jogadores jogaram bem. Tirando o Bruno Henrique aí, que não vive o seu melhor momento em 2025 pelo Flamengo. São, acho que mais de 15 jogos sem marcar. Perdeu na velocidade em alguns lances. O quesito velocidade parece que está afetando ele, né? E acho que o principal motivo é a situação da casa de aposta, né? Bruno Henrique, investigado, polícia. Então, isso, na minha opinião, deve estar afetando a atuação dele dentro de campo, né? Varela, novamente, muito bem. Léo Ortiz, já que o Arrascaeta fica ausente de alguns jogos, pegamos o Léo Ortiz da zaga e botamos ali como armador do time, né? Brincadeiras à parte ali, né? O Flamengo foi muito bem, então sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo, mais um debate sobre o nosso Flamengo. E a gente aqui no final do vídeo vamos conversar aí entre eu e tu, beleza? Tamo junto, é nóis aí, e eu prometo que tenho que melhorar a imagem da minha webcam que tá horrível. Prometo que vou melhorar, galera, nos próximos vídeos aí. Tamo junto e é nóis aí. Goleia impiedosamente o Fortaleza, fez 5 e poderia ter feito mais, e sai mais líder do que nunca no Brasileirão. Gente, grande despedida do Flamengo. O Flamengo agora só volta a jogar no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo dos Clubes. É importante deixar claro o nome correto do torneio, mas há um porém aí nesse meio do caminho que é bastante preocupante, que é como voltarão da data FIFA os nossos jogadores. Lembrando sempre que nós temos cinco jogadores convocados na seleção brasileira. Nós temos o Varela e o Arrascaeta, que também devem ir à seleção uruguaia. Nós temos o Plata, que, por incrível que pareça, que está machucado, que foi levado pela seleção equatoriana. E não sei se, por exemplo, o Pulgar será convocado pela seleção chilena, porque, afinal de contas, ele voltou hoje. Ou seja, supostamente ainda dá tempo dele participar da data FIFA. Mas, seja lá quem for, o importante é que voltem sãos. Isso é que é muito importante. Uma contusão durante essa data FIFA, dependendo do que for, pode simplesmente tirar do Mundial de Clubes jogadores importantes do Flamengo. 5 da seleção brasileira, por exemplo, que o digam, né? Aliás, hoje jogaram quase todos, só não jogou o Wesley. O Wesley, que foi substituído pelo Varela, que fez um partidaço. Minha gente, eu não vou sentir saudade nenhuma do Wesley, não. Jogando o que ele não está jogando desde que foi para a seleção, e com o Varela, ao contrário, subindo de produção partida após partida, eu não vou sentir muita falta do Wesley, não. Agora, o Flamengo tem que contratar um cara para disputar a posição com o Varela, ou, no mínimo, para a reserva dele. Porque com a saída do Wesley, o Flamengo vai ficar apenas com um menino, né, da base, acho que é Daniel Salles, né? Acho que é esse o nome dele. Enfim, é preciso reforçar muito o elenco.
Hoje parece que se desenrolou de vez a novela Jorginho. Há versões de que o Jorginho teria aberto mão dos 6 milhões de reais que ele tinha que receber como bônus ao final do contrato dele com o Arsenal. Contrato que, se ele cumprisse até o fim, o tirava do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. E há versões de que o Flamengo se comprometeu a pagar esses 6 milhões diluídos no contrato do Jorginho. Essa versão me parece a mais crível, vamos assim dizer. Acho difícil, embora o Jorginho já seja um jogador que já ganhou muito dinheiro no futebol, eu acho difícil que ele tenha aberto mão assim, de 6 milhões só para disputar o Mundial. Eu acho mais plausível a versão que diz que o Flamengo resolveu assumir isso e que vai acertar com ele, então, como vai pagar isso durante o contrato. Então, voltando aqui ao jogo em si, o Flamengo jogou bem desde o primeiro tempo, mas no primeiro tempo voltou a sofrer com o problema da falta de pontaria e de precisão dos seus atacantes. Bruno Henrique, uma vez mais, teve até em algumas situações em frente ao gol, mas parece que o Bruno Henrique está não somente com a cabeça muito preocupada com a questão das bets, portanto, sem ter o foco necessário para jogar, mas, além disso, parece que tem um quebranto em cima dele. Parece que tem sei lá, que puseram algum feitiço no Bruno Henrique, porque ele não está conseguindo mais nem chutar em gol, é impressionante. E outra, ele está perdendo a corrida para os adversários, coisa que nunca ocorreu na carreira do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se caracterizou a vida inteira em tocar a bola na frente e chegar, e ultrapassar os seus adversários como se eles estivessem parados. Agora, ultimamente, nesse jogo mesmo, nós vimos umas 2 ou 3 jogadas que os atletas do Fortaleza saíram atrás e chegaram na frente do Bruno Henrique. Mas não adianta, o Felipe Luiz ele é um obcecado pelo Bruno Henrique e um teimoso em relação ao Pedro. Né? O Pedro, que entrou no segundo tempo, embora não tenha conseguido marcar, teve até uma bola cruzada, acho que pelo Gerson da direita ou pelo próprio Varela, em que ele chegou a concluir, mas concluiu fraquinho, o goleiro pegou. Mas, em compensação, fez a jogada de um dos gols do Luiz Araújo. Né? É ele quem briga pela bola no meio-campo, uma coisa que criticam tanto na maneira de jogar dele, né? Que ele não combate. Ele hoje combateu essa bola, combateu esse zagueiro, roubou a bola e, ao se aproximar da entrada da área, quando percebeu que os zagueiros estavam chegando nele, ele deu lindamente de calcanhar para o Luiz Araújo. Na cara do gol, o Luiz Araújo foi lá e balançou a rede. Vamos lembrar, o Flamengo ganhou então com um gol do Arrascaeta, um belo gol do Arrascaeta, num belíssimo passe do Léo Ortiz. Belíssimo passe do Léo Ortiz. Como joga o Léo Ortiz, minha gente. Depois fez, no segundo tempo já, no primeiro tempo foi só 1-0. O placar de 1-0 no primeiro tempo foi magro para o que o Flamengo teve de domínio de bola. No segundo tempo, logo de cara, o Everton Araújo, que jogou bem hoje, hein? É importante dizer, o Everton Araújo jogou bem e não foi só por causa do gol, não. Até passe, também estilo Léo Ortiz, ele deu, deixando o atacante do Flamengo na cara da baliza. O Everton Araújo faz 2-0. O 3-0 é do Luiz Araújo. O 4-0, acho que é do Luiz Araújo de novo. E o 5-0, finalmente. Aliás, o 4-0 acho que é do Michael. Um cruzamento perfeito do Varela, que cobre a área, e o Michael pega de voleio e manda para o fundo da rede. E o quinto gol, o Luiz Araújo de novo. Então, eu botei até, já tem uma enquete no ar, vocês podem votar. Cláudio Santos, RMP, quem é melhor, Tátira ou Fortaleza? Como se explica esse time? Pois vamos lá. O Tátira jogou como se fosse uma final de Copa do Mundo. Né? Ele é um time vagabundo, eu concordo. Mas o Fortaleza está numa fase horrorosa. Fortaleza não ganha, se não me engano, há 6 ou 7 rodadas, tendo perdido a maior parte desses jogos. O Fortaleza atravessa talvez o pior momento dele na temporada. Então, e outra coisa, aquela velha história. O gol contra o Fortaleza saiu no primeiro tempo. O segundo gol saiu com 2 minutos do segundo tempo.
aí as coisas ficam mais fáceis. Né? Se o Flamengo tivesse conseguido fazer o gol do Tátira no primeiro tempo, talvez tivesse conseguido também fazer os gols necessários para descontar o saldo de gols da LDU e acabar em primeiro lugar. Depois para o Corinthians, mas uma pitata, vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Para mim, o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras está na frente. Mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas o Fortaleza... Não tá legal, não tá legal. Faz tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Ale? Bragantino, o Ale Goiás. Goiás. É o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. É Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse com o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza, é uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time... Por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil. Mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe Luiz e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Não, tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós temos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço, mundo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que vocês podem abraço. Eu acho que nós, a única coisa nós é um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão, mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro seu marido. Eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátira na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece contra os clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro... Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vamos botar o Cruzeiro também. Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos, Abriu. Quem está na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Mas o Cruzeiro, você vê? O Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo na sua casa, mas venceu. Fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente está colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy. Desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita da ajuda do clube. Ele que manda, do Cruzeiro. Do dinheiro do clube. Não necessita do caixa do clube, né? Então, coincidentemente, mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas
O campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos ter 27. surpresas aí depois da janela de contratação e do Mundial de Clubes. Vamos lá, voltando aqui para o... Você estabelecer qualquer tipo de referência. Você vai viver de opiniões. Algum cara na rede social vai falar, quarto lugar. Os caras que jogaram bola nunca vão falar esse tipo de coisa, porque eles sabem que não tem como. Mas a sensação das pessoas leva a esse tipo de coisa. Isso não é ruim. Eu tô só curioso para saber como é que os torcedores dos 4 representantes do Brasil no Mundial vão reagir a bem possíveis cacetadas. Não sei se vão reagir se vão assimilar tão fácil assim, se vai ser tão simples assim, não. Só para pontuar o que o Furi estava falando, pelo Felipe Luiz, a resposta dele, ele implorando por um dia. Vocês repararam que ele estava falando entre 3 e 4 dias. Entre 3 e 4 dias, de tão pouco que é, né, a realidade, você ter um tempo para trabalhar, porque essa é a realidade. Você simplesmente recupera do jogo anterior, você se recupera, não tem como você treinar. Você prepara um jogo, passa ali quem está melhor, quem está mais fresco, e você tenta colocar em prática na próxima partida. Em relação à reação, né, do que pode ser o Mundial, né, que a gente vai ver daqui a pouco, então, acho que a expectativa dos torcedores, né, dos 4 grandes, é de pelo menos passar de grupo. A situação do Botafogo é bem complicada, né? É o grupo mais difícil, mas eu acho que a expectativa é pelo menos passar da fase de grupos. Acho que passando da fase de grupos não vai ter tanto assim o desespero ou algum tipo de brincadeira, né, dos rivais e tudo mais, mas eu acho que a expectativa é pelo menos passar da fase de grupos. E assim, aí vai voltar aquele mesmo papo que a gente costumeiramente tem no final das temporadas, quando os mundiais acontecem nos seus diferentes formatos. É muito possível que a gente tenha mais surpresas nos duelos, que a gente se surpreenda mais com as dificuldades que os clubes brasileiros vão enfrentar contra times de continentes inferiores, do que com o desnível que vai acontecer em relação aos europeus. Então, ao mesmo tempo que gera curiosidade como o Flamengo vai suportar o Chelsea, eu, por exemplo, vejo o Palmeiras com condição de vencer o Porto. Para mim, o Palmeiras é mais time do que o Porto. Eu estou acreditando que o Palmeiras pode brigar pela primeira colocação. Como que o Fluminense vai enfrentar o Borussia Dortmund? Como que o Botafogo vai enfrentar os dois europeus, o Paris e o Atlético. Também como os europeus vão levar a competição, né? Mas eu acho que tem as armadilhas aí, que são os jogos contra os times de outros continentes. Bom, o Botafogo tomou 3 do Pachuca na Intercontinental, a gente cansou de ver, né? Então, o Mundial de Clubes, ele tem essas 2 pontas. Tem um outro esporte que se pratica na Europa e tem os outros continentes se aproximando e desenvolvendo muitas vezes com mais tempo, e acho que esse é um ponto, né? Equipes em outros continentes, às vezes, conseguem trabalhar mais do que os técnicos brasileiros. E mesmo com times inferiores, conseguem ter equipes mais organizadas para vencer, muitas vezes, os times sul-americanos. Passando a régua no jogo do Maracanã, o Fortaleza numa péssima fase, zona de rebaixamento, perdeu no meio da semana, não vence as 6 partidas, mas o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, mais uma vez garantiu apoio, sustentou apoio ao Vojvoda, portanto o treinador argentino segue no comando técnico do Fortaleza, não cairá e acho que agora a poeira vai dar uma baixada com a parada do Mundial. Acho que esse é o ponto, né? O Vojvoda vai poder trabalhar, o calendário que a gente fala que pesa para todo mundo, como disse Felipe, pesa mais para o Fortaleza, né? Pelas viagens, pela Copa do Nordeste e tudo mais, e hoje vamos falar a verdade, quer dizer, jogou contra o Flamengo no Maracanã e era um Fortaleza esfacelado ali, com um monte de desfalques, então, cara, é até normal você perder por 3-4-0 do Flamengo. Jogou quinta-noite na Argentina. E o Felipe falou, aliás, cara, o Felipe é demais, né, porque assim... Que outro técnico falaria isso? Sim. Pô, ele sente... Em geral, o técnico só usa esse argumento para justificar, né, o time dele joga mal. Depois que perde. Exatamente. Se não perde, não. Exato. O Corinthians jogou na terça-feira na Argentina. Então, aí é muito tempo para... Você estava lá? Muito tempo. Aí é muito tempo. Você estava no Rio, é verdade. De terça para domingo, é muito tempo sem jogar, falta ritmo. Mário Marra estava lá. Estava lá. Perdeu para o Huracan. Perdeu para os reservas. Muito bons. Se o Flamengo tivesse colocado todos os reservas, só o banco, ele ganharia de 4. Aqui foram 5. Ao pé da letra, que é o placar moral, 8. O Flamengo perdeu um monte de gols. Tá pensando que é brincadeira? 30 anos.
30 minutos, o Léo Ortiz. Léo Ortiz, hein? Que é zagueiro. Ele estava aqui, ó. Aqui é cabeça de área, praticamente, do Fortaleza. Meteu a Arrascaeta ali. Ali é a risca da grande área. Cabeça de área é aqui. A risca da grande área é ali. Ali estava a Arrascaeta. Livre. Ele botou no pé do Arrascaeta, a Arrascaeta fez o gol. Simples assim, simples. Sem aperto, sem ninguém por perto. Estava à vontade. Parecia treinamento. Exatamente. 1-0. Aí veio Everton Araújo. De fora da área. Everton Araújo. Fora da área. João Ricardo fez uma boa defesa. Aí veio Gerson. Botou o Luiz Araújo na cara do gol. Ele e o goleiro. Um lançamento. Entrou o Luiz Araújo por aí, pela meia direita, com 2 zagueiros. Ele no meio. Gerson daqui, meteu no peito dele. Ele dominou, a bola quicou, o goleiro saiu. Simples. Ele tinha que dar um toquezinho por cima do goleiro. Ele quis dominar, se embrulhou todo com os zagueiros, que ele já tinha ultrapassado, e acabou chutando de canhota fora. Era mais um gol. Ele e o goleiro. Porque da outra vez, o outro gol que ele fez, segundo tempo, ele entrou também, ele e o goleiro. E chutou no canto. É isso que ele tinha que fazer aqui. Aí o que acontece? A Arrascaeta, 30 minutos, primeiro tempo terminou. Mas como estava muito fácil, o treinador falou o seguinte, o treinador do Flamengo, ó, daqui a pouco deixa jogar mais um pouquinho aí. Aí o Everton Araújo, meio do campo, cabeça de área, aos 4 minutos, Everton Araújo recebe de Varela, tocou e fez o gol. 4 minutos. Anotando aí. 10 minutos, Bruno Henrique chutou, João Ricardo defendeu, Luiz Araújo entrou e fez o gol. 10 minutos. 16 minutos. Anota aí. Rossi é o goleiro, hein? Rossi, Gerson, Pedro, Michael. E o Michael perdeu o gol. 25, isso. 16, 25. Varela cruzou e o Michael, lá do outro lado, meteu o gol. Varela, lateral direito. 28 minutos. Zé Wellison perdeu para o Pedro, na intermediária. Pedro foi adiante. Luiz Araújo entrou sozinho. Tinha o Pedro, ele está entrando aqui. Tinha o Pedro. Tinha o Michael. Ele fez assim para o Michael. O cara cobriu lá, ele entrou aqui, de fora da área, meteu no canto e meteu o outro gol. Assim, simples. Mas cadê esse time do Fortaleza? Deu 2 chutes no gol. Se o goleiro Rossi tivesse dormindo, pegaria esses 2 chutes. Depois vieram as substituições, saiu a Arrascaeta aos 13 e o Cebolinha também aos 13, entraram o Michael e o Pulgar, que vem de machucado. Saiu o Bruno Henrique, entrou o Pedro. E depois, mais tarde, saiu o Alexandro, entrou o Vinha, e saiu o Luiz Araújo, entrou o Juninho já no final do jogo. E aqui, o time do Fortaleza, ele trocou, não vou nem dizer nome, 1, 2, 3, 4, 5. Ele trocou os 5. Ficou pior, em vez de melhorar, ficou pior. Então, tanto faz o time que está no banco, estou dizendo esse time que está aí, o time que está no banco e o time que está jogando, para o Flamengo foi treino, tanto um quanto o outro. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence o Fortaleza aí, né? Por 1-0, um baile do Flamengo, e principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo conseguiu sim fazer com 1-0 aí, com um excelente passe do Léo Ortiz, né? Aquela enfiada de bola ali para o Arrascaeta, que dominou e bateu cruzado no canto aí, né?
sem chance para o goleiro do Fortaleza. Obviamente, nos primeiros 10 minutos o Flamengo foi... Do jeito que o Flamengo joga em casa, pressão, marcação alta. Obviamente não conseguiu marcar o gol logo no início do jogo. Mas, diferentemente do Táchira, no meio da semana, o Flamengo sim conseguiu marcar o gol ainda no primeiro tempo. E isso deu tranquilidade ao Flamengo no decorrer do jogo. E por isso que algumas pessoas estão questionando sim como o Flamengo, que consegue fazer 5-0 no Fortaleza, teoricamente, até com uma facilidade, principalmente no segundo tempo, e com o Táchira só fez 1-0, né? Tem aquela situação, né? O Táchira é um time pior do que o Fortaleza? É pior, 1000 vezes pior. Porém, aquilo, o Táchira se defendia com 5-4-1, linhas muito compactas, e dificilmente passava do meio de campo. Dificilmente. Fortaleza, sabemos que o Fortaleza não vive um bom momento, é verdade. É um time bom, os jogadores não vivem o seu auge ali, ou até o auge técnico, ele não vive o bom momento. Porém, é aquilo, é o Fortaleza, é um time que geralmente vem pro Maracanã, vai se defender, mas vai ter espaço, vai pro ataque, vai buscar o contra-ataque, vai buscar atacar, vai buscar ferir o Flamengo em alguns momentos do jogo. E foi o que aconteceu. Mas é aquilo, fez 1-0 logo no início do segundo tempo. Leva o segundo, aí a porteira abriu, né? Aí depois veio o terceiro, com a finalização do Bruno Henrique. O Arrascaeta consegue pegar o rebote, dibra pra trás e toca pro Luiz Araújo, que ele bate escolhendo no canto, né? E o goleiro do Fortaleza aceita, né? Vem o quarto, com um excelente passe do Varela, que tá jogando demais, sim. E o Michel só dá aquela chapada ali, né? E a bola vai no ângulo. Teve o quinto também, teve a situação até do Everton Araújo, que foi o mau golaço também, né? Aqui, sim, eu concordo com o Renato Maurício Prado que o moleque jogou bem. Esse jogo, sim, deu alguns passes, estilo Pulgar, né? Aqueles passes rasgando linha. Era uma coisa que a gente, acho que teoricamente, a gente, torcedor, questiona ele, porque no sistema defensivo ele é muito bem, mas quando tem a posse de bola no seu pé e precisa tomar uma decisão de arriscar aquele passe, né, mais pra frente, geralmente falta confiança ou falta técnica no jogador, né? Isso vai depender da sua interpretação. Mas hoje eu acho que ele jogou bem, né? Tirando o Bruno Henrique, que eu cheguei a citar sobre talvez a situação de investigação, caso de aposta em cima dele deve estar afetando o seu futebol aí, para mim acho que deve estar afetando o mental dele. Então o Bruno Henrique não vive os seus melhores momentos aí, né? E o Pedro novamente reserva aí, né? Então vamos ver até quando o Pedro vai continuar sendo reserva nesse time do Flamengo. O último jogo do Flamengo, né? Antes do Super Mundial, porque o jogo contra o Sport, acho que contra o Sport foi adiado. Acho que era contra o Sport dia 10 ou dia 11. Então foi adiado, então esse foi o último jogo do Flamengo antes da parada do Mundial, né? Então agora é treinar, recuperar jogador, mandar jogador para a data FIFA e agora é esperar para ver se os jogadores voltam 100%, né? 100% nunca vai voltar, né? Mas voltar praticamente sem lesão, né? Mas é isso aí, tamo junto. Espero que tenham gostado. Deixe seu like aí. E prometo sim que eu tenho que melhorar a webcam, que tá horrível. Melhorar, ver o que eu faço aqui para melhorar a imagem aí, beleza? A qualidade para vocês aí. O microfone acho que melhorou sim, bastante. Agora só volta a webcam. Tamo junto e é nóis aí, nação!